Olá pessoal, aqui é o professor Alexandre Miranda e vamos para mais uma aula. Hoje uma aula sobre as briófitas. Quem são esses organismos tão especiais? As briófitas são plantas de pequena dimensão. Geralmente elas têm alguns centímetros de altura e nós encontramos esses organismos preferencialmente em locais úmidos e sombreados, e há uma razão importante para isso. O termo briófita vem do grego brion, quer dizer musgo, e phyton, planta. A estrutura do corpo de uma briófita é segmentada em três partes, em três estruturas. São denominadas de rizoides. Esses rizoides são os filamentos que auxiliam na fixação desse vegetal no ambiente e também são responsáveis pela absorção de água e de sais minerais. Já o cauloide é uma pequena haste, e nesta haste partem estruturas que são os filóides. Esses filóides são clorofilados, e essas estruturas são os responsáveis pelo processo fotossintético. Então aqui nós temos um esquema da estrutura de uma briófita. Já uma briófita no processo de reprodução, mostrando o rizoide, o cauloide e os filóides, portanto, essa estrutura fazendo parte do gametófito, e apoiado sobre o gametófito nós observamos o esporófito, que possui a haste, a cápsula e essa cápsula aberta liberando os esporos. Aqui nós temos uma imagem compatível com essa ilustração que nós vimos, esse esquema, mostrando aí a briófita com a porção do gametófito e a estrutura do esporófito com a haste e a cápsula. Em relação a essa estrutura, se nós observarmos, não aparece o que nós chamamos costumeiramente de raiz, caule e folha. Tem uma nomenclatura especial nesse grupo: rizoide, cauloide e filóide. Mas por que essa denominação? O termo raiz, caule e folha, nós vamos observá-los a partir das pteridófitas. Já nas briófitas, esse termo ele é justificado principalmente pela ausência de vasos condutores nesse organismo, vasos que conduzirão água e também os nutrientes. Esses vasos eles surgem a partir das pteridófitas, que pteridófitas, gimnospermas e angiospermas são denominadas de traqueófitas, porque apresentam os vasos condutores. Já as briófitas, elas não têm essa estrutura e são consideradas avasculares. Então, justamente por essa falta de vasos condutores, o processo de distribuição de água e também dos nutrientes ocorrerá de célula para célula, através de um processo meramente físico denominado difusão. Sabemos que a difusão ela é um processo que não é rápido, e justamente essa dificuldade de transportar esses compostos, de atingir todas as células igualitariamente, acaba limitando o crescimento do organismo. Por ser um processo físico, isso faz com que esses nutrientes não consigam ser distribuídos em longas distâncias, limitando assim o porte desses vegetais, passando a ter esse pequeno porte. Essa característica é muito importante, porque nós vamos associar essa ausência de vasos condutores com o ambiente que esses organismos vivem, um ambiente com grande disponibilidade de água, portanto um ambiente úmido, e também um ambiente sombreado, que isso fará com que a perda de água também seja menor.
Os principais representantes desse grupo são os musgos. Os musgos são característicos por terem um crescimento perpendicular ao solo, são plantas eretas, enquanto as hepáticas, elas crescem geralmente paralelas ao solo, elas como se ficassem deitadas no solo. O termo hepática é porque alguns dos representantes apresentam o formato de um fígado. É característico também das hepáticas serem de água doce. Nós não encontramos ainda nenhuma espécie que viva em ambiente salobro ou em ambiente marinho. Então, nessa primeira imagem, nós observamos um musgo, repare no seu posicionamento perpendicular ao solo, e aqui uma hepática com o seu crescimento paralelo ao solo. Em relação ao processo de reprodução desse grupo, os musgos são plantas sexuadas e a fase duradoura nesse grupo é o gametófito. É aquela fase que nós teremos a produção de gametas. Nesses vegetais, nós vamos ter os sexos separados. Existem vegetais que têm apenas o sexo masculino e outros que têm a estrutura do sexo feminino. Essa estrutura, o seu gametófito, ele geralmente se localiza na região apical do organismo, onde terminam os filóides. É nesse local que nós teremos a produção dos gametas. No gametófito masculino, o anterídeo, nós vamos ter a produção de gametas que apresentam uma característica muito especial. Eles apresentam flagelos. Já no gametófito feminino, denominado arquegônio, nós vamos ter a produção de gametas que são imóveis, que são as zoosferas. Quando nós temos a produção desses gametas masculinos, os anterozoides, uma única gota de água que cair sobre esse organismo pode levar, através dos respingos ou mesmo de um filme de água sobre esses musgos, permitir a natação desses anterozoides, que atingirão uma planta feminina, portanto atingirá o gametófito feminino, e lá nadará em direção à oosfera, promovendo o processo de fecundação que originará um zigoto. Esse zigoto ele passará por divisões sucessivas e nós vamos observar que esse embrião, ao se desenvolver, formará o esporófito, a fase que é produtora de esporos. No esporófito, nós temos a estrutura, como nós já vimos, da haste e da cápsula. No interior da cápsula, nós teremos o processo de formação de esporos. Esses esporos, eles após serem formados, eles se passarão por uma maturação no interior da cápsula e a cápsula se abrirá, lançando esses esporos ao solo. Com as condições adequadas do solo, nós vamos ter a germinação desse esporo e a formação de um novo organismo, aí sim a fase gametofítica, portanto, a fase sexuada da briófita, a fase permanente, a fase duradoura. Então, as briófitas, elas são dependentes da água para o processo de reprodução, visto que os anterozoides necessitam nadar para o encontro com a oosfera. Então, a porção que nós observamos verde clorofilada é a fase gametofítica, a fase duradoura dos musgos. Já a fase esporofítica, ela não apresenta clorofila e ela cresce sobre a estrutura do gametófito, portanto, ela é nutrida pelo gametófito. Essa porção esporofítica ela é efêmera, ela é temporária e assim que houver a liberação dos esporos, ela morre e será perdida.
Nessa imagem, nós conseguimos observar o ciclo reprodutivo desses organismos. Então, nós temos aqui o gametófito. Sobre o gametófito, nós temos na porção final a presença do gametófito masculino, que liberará os anterozoides, que nadarão em direção ao gametófito feminino, que apresenta a oosfera. Haverá a fecundação. No interior, essa oosfera fecundada que formará o zigoto, nós teremos o esporófito. Lembrando que o esporófito é diploide. O esporófito jovem que sofrerá a mitose, formando o esporófito adulto, já com a cápsula. Essa cápsula, também chamada de calíptra, terá no seu interior o processo meiótico. Os esporos formados serão esporos haploides, que ao se abrir através do opérculo, a calíptra ou promoverá a liberação dos esporos que cairão sobre o solo e eles germinarão através de sucessivas mitoses. Essa estrutura formada a partir da mitose do esporo formará o protonema, que a partir dessa estrutura nós teremos os gametófitos também N. Então reparem, o processo de meiose é uma meiose espórica. Já a formação dos gametas é através de mitoses. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula sobre briófitas. Vou deixar na descrição do vídeo o link dessa aula também lá no Prezi. Bons estudos e até a próxima!